Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar andamento ao nosso módulo online. Falamos hoje sobre o módulo de contabilidade. Vamos falar um pouquinho hoje sobre escrituração contábil, tudo que está envolvido na escrituração dos fatos contábeis nos livros contábeis, tudo bem? Então vamos lá. O que é a escrituração contábil? É o registro de tudo que ocorre na empresa. A gente já falou que a organização ela é feita de atos e fatos contábeis. A gente já vai entender já a diferença entre um e outro. E esses atos desses fatos contábeis ocorrem diariamente nas empresas. Então, tudo aquilo que vai acontecer dentro da organização tem que ficar registrado. Onde ele fica registrado? Fica registrado nos livros contábeis. Então, a escrituração contábil é o registro de todos os fatos ocorridos na empresa por ordem cronológica. A gente já viu que é importante a gente fazer os lançamentos diariamente. Então, tudo que aconteceu hoje, a gente vai lançar na data de hoje. Tudo que aconteceu na segunda-feira, na data de segunda-feira. Então, acontece em ordem cronológica. Então, não vai haver lançamentos anteriores e nem lançamentos posteriores. O lançamento é sempre feito na data em que ele ocorreu. Cada registro individual é denominado de lançamento. Então, tudo que vai acontecendo diariamente é chamado de lançamento. Cada data vai ter o lançamento referente àquela operação, tudo bem? Etapas da escrituração. Então, quais são as etapas que a empresa faz, que o contador faz dentro da organização? Primeiro, ele faz a escrituração no livro diário. Então, o livro diário é o primeiro que ele vai escriturar. Depois que ele fizer o lançamento no livro diário, ele vai transcrever para o livro razão. A gente vai ver também a diferença entre os dois tipos de livro. Depois ele faz a elaboração do balancete de verificação, demonstração do resultado no exercício e, por fim, o balanço patrimonial. Nós vamos ver todas as etapas da escrituração contábil. Hoje a gente vai ficar só com a escrituração no livro diário e no livro razão, mas vocês vão aprender a fazer a elaboração do balancete de verificação, já estão aprendendo um pouquinho sobre o balanço patrimonial que a gente já fez, diferenciação entre patrimônio líquido no ativo, no passivo, a diferenciação, as situações líquidas positivas, negativas e nula. A gente já aprendeu alguma coisa sobre o balanço patrimonial, mas a gente vai aprofundar ainda ao longo das próximas aulas. Depois, para a gente entender o que são atos e fatos contábeis, vamos falar um pouquinho sobre isso. Atos contábeis são ações efetuadas na empresa que não alteram o patrimônio dela. Então, tudo que a empresa fizer que não alterar o patrimônio, que não somar o patrimônio, nem diminuir o patrimônio, o que é o patrimônio dela? São os bens e os direitos que ela tem à sua disposição, diminuído das suas obrigações, né? Então, se não diminuir no patrimônio dela, é um ato contábil. Então, o que seria um ato contábil, por exemplo? A admissão de um funcionário. Toda vez que a empresa faz a admissão de um funcionário, altera o patrimônio dela? Não. A admissão em si não altera. Se a gente fosse falar, por exemplo, pagamento do salário do funcionário, e aí a gente poderia falar que estaria enquadrado em fato contábil. Mas a admissão de um funcionário propriamente dito não altera em nada o patrimônio dela. A elaboração de um relatório, de um documento, arquivos de documentos, alteram o patrimônio dela? Não, não altera em nada. Então, é um ato contábil. Então, tudo que é feito dentro da organização que não altera o patrimônio é um ato contábil. Agora, uma ação praticada pela empresa, pelos administradores da empresa, que alterem o seu patrimônio, aí já não é mais um ato contábil, é um fato contábil. Então, fato contábil é qualquer ação praticada que altera o patrimônio. Então, ou aumenta o patrimônio, porque soma o patrimônio, ou diminui no patrimônio dela. Se aumenta, foi alguma venda que a empresa efetuou, a compra de algum bem que a empresa tem adquirido com o nome dela, um imóvel, um carro, um equipamento, uma empilhadeira. Ao mesmo tempo que decréscimo do patrimônio, como pagamentos de funcionários, de folha de pagamento, vendas a fornecedores, despesas com impostos, tudo isso diminui do patrimônio. Então, é um fato contábil. Tudo que vai ser escriturado é só fato contábil. Ato contábil é só para vocês saberem o que significa, mas ele não é escriturado pela contabilidade. Não passa pela contabilidade, somente os fatos contábeis. Quais são os livros que a empresa administra lá na contabilidade? Os livros usados para registros contábeis são dois tipos. O primeiro são os livros contábeis fiscais
Esses, na verdade, são feitos pela contabilidade, mas eles não são movimentados diariamente. Eles são somente registros obrigatórios exigidos pelo fisco. Quem é o fisco? O governo. Então, o município, o estado, a nação, que é o país, vão exigir, através de legislações tributárias, que haja registro, por exemplo, de impostos. Impostos que a empresa venha a pagar. Cada nota fiscal que a empresa fatura e tudo que ela compra, ou ela pagou ou ela recolheu imposto. Então, na verdade, ela vai ter que ter tudo que ela pagou e tudo que ela recolheu de imposto, ela vai precisar registrar num livro fiscal, que, por exemplo, seria o livro de apuração do ICMS, do ISS, do IPI. Não sei se vocês sabem, mas ICMS, ISS e IPI são impostos estaduais, municipais e federais cobrados sobre qualquer produto ou serviço. Na verdade, cada um tem uma classificação. ICMS, por exemplo, é Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços. ICMS é um imposto estadual. Ele é cobrado, por exemplo, o ICMS de São Paulo é uma alíquota, o ICMS do Rio de Janeiro é outra alíquota, de Minas é outra alíquota. Cada estado tem a sua alíquota de ICMS. Se a minha empresa, por exemplo, ela tem planta em São Paulo, mas ela vende para a Bahia, ela tem que verificar qual é a alíquota de imposto para onde vai o produto, tá? Porque é lá que vai circular. Então, eu tenho que fazer também a nota fiscal baseada no ICMS para onde vai circular o produto. Se eu só vendo para São Paulo, eu tenho que saber qual é o ICMS de São Paulo, tá? Então, toda nota fiscal que for expedida tem que ser pago o ICMS ao fisco e esse ICMS vai lá para o livro de apuração do ICMS. Livro de apuração do ISS. O que é o ISS? É Imposto sobre Qualquer Serviço. Então, prestação de serviço não incide ICMS e IPI, incide ISS. O ISS é um imposto municipal. Então, tudo que eu recolher de ISS aqui em Nova Odessa, onde eu moro, ou então em Sumaré, automaticamente fica para o município. As empresas que recolhem serviço, que recolhem ISS ou ISSQN, que é Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, pode ter esses dois nomes dependendo da classificação da empresa, ficam para o município. Então, se Sumaré, na empresa automobilística, cobra 5% de ISS, que são as notas de serviço, esses 5% ficam para o município. Quem cobra esse imposto é o município e fica para o município. Em tese era para ficar, né, gente? Todo e qualquer imposto é para a melhoria do município, do estado e da nação. Para a estrada, para a saúde, para a educação. Em tese seria essa a natureza dos impostos. A gente sabe que nem sempre é assim, porque a gente vê como muitas cidades são precárias, muitos estados não têm infraestrutura nenhuma e tem grande recolhimento de imposto. Então não justificaria, né? Por último, o IPI. O IPI é o Imposto sobre Produto Industrializado. Todo produto que sofrer transformação de matéria-prima em produto acabado tem cobrança de IPI. O IPI é um imposto federal, ele é cobrado pelo país. Então, tudo que é transformado de matéria-prima em produto tem IPI e vai ficar para o país. Então, por exemplo, o Brasil recolhe esse imposto e vai distribuir da forma que ele achar melhor para os estados que mais precisam ou para o uso que eles mais acharem coerentes, tá? Então, impostos a gente vai voltar a falar na última aula de vocês, que é só sobre impostos, contratos e impostos, nesse módulo de contabilidade. Eu não me aprofundei, eu não coloquei aqui no slide, mas é só para vocês terem noção, a gente vai voltar a falar sobre eles na última aula, tudo bem? Livros contábeis de escrituração são utilizados para realizar operações de compra, de venda, pagamentos recebidos, pagamentos realizados. Esse aqui é o maior bloco onde a empresa vai movimentar os fatos contábeis, que é no livro diário, no livro razão, no livro caixa. O livro diário e o livro razão é o que a gente vai aprender hoje e é os que a empresa mais utiliza e mais movimenta. É lá onde vai registrar as operações diárias. Então, livros contábeis fiscais, somente para o fisco, somente para efeito de fiscalização do governo. Então, a empresa tem que fazer? Tem, mas não é um livro que a empresa movimenta diariamente. Ela vai fazer, por exemplo, a cada 10 dias, a cada 15 dias. Ela tem sempre um prazo para poder fazer a apuração desses impostos. Cada empresa tem o seu. Agora, o livro contábil de escrituração, esse deve ser feito diariamente, de acordo com os lançamentos que a empresa for fazendo, tudo bem? Então, vamos lá. Primeiro é o livro diário.
O livro diário é o único que é exigido pela organização contábil. Então, as organizações contábeis que trabalham com contabilidade exigem o livro diário. O livro razão, a gente vai ver que é um livro complementar ao livro diário. O livro diário é obrigatório e ele segue algumas regrinhas para serem feitas. Por exemplo, as suas folhas são numeradas. Por quê? Eu não posso arrancar uma folha e omitir um fato contábil. Então tá numerado, tem que ter da página 1 até a página 100, se o livro fiscal tem 100 páginas, uma a seguir da outra, para saber que não houve retirada de nenhuma folha e que não faltou nenhum fato contábil. Segundo, devem ser lançados em ordem cronológica, a gente já falou. Tudo que acontece hoje é lançado hoje, tudo que amanhã acontece amanhã e vai ser lançado por data. Terceiro, é registrado num órgão competente. Então, a junta comercial da sua cidade, os órgãos credenciados junto aos conselhos federais de contabilidade, tudo tem que ser credenciado, é homologado, que eles falam a palavra, né? Esse livro fiscal tem que ser homologado, não pode ser só um livro qualquer. Ele tem que ser passado por um crivo, uma assinatura do Conselho Federal de Contabilidade e esse Conselho Federal vai homologar o seu livro diário. Outra coisa, não pode conter rasura, como a gente falou que não pode, eu não posso fazer um lançamento e amanhã alguém apagar e escrever em cima, não pode haver rasura no livro diário. Errou, vai ter que voltar tudo de novo. Então, não pode haver rasura nenhuma, tem que ser feito com muita cautela, porque não pode haver rasura, não pode haver retirada de folha, não pode pular linha, porque um lançamento tem que ser embaixo do outro, lembra? Então, tudo isso segue alguns critérios para a confecção do livro diário. Nunca escrever na última linha nem no canto de página, porque pode ser facilmente retirado, pode ser facilmente rasurado. Então, existem parâmetros para escrevimento do livro diário, tá? Então, para isso, existem pessoas qualificadas. O livro diário não é feito por qualquer colaborador da contabilidade. Geralmente é um técnico contábil que sempre passa por reciclagem, ele conhece muito das normas fiscais de preenchimento de livro diário para isso. Para ser uma pessoa cautelosa e que entende das leis para fazer o procedimento. Não é qualquer um quem faz, tá? Então, eu coloquei aqui um exemplo de como ficaria o livro diário, por exemplo, tá? Então, a gente colocou aqui, dia 1º/6 foi um lançamento, 1º/6 de 2020. Qual foi a conta e qual o histórico que houve desse lançamento? Qual foi o valor do débito e qual foi o valor do crédito? Lembra que a gente falou nas aulas passadas que débito é o quê? Vocês lembram? Débito é a entrada de um direito, crédito a saída de uma obrigação. Então, débito, entrada de um direito, crédito, a saída de uma obrigação. Então, por exemplo, a gente tem aqui, por exemplo, no dia 1º/6, houve a entrada de um valor de R$2.000 na conta caixa. Nesse mesmo dia, houve a saída de R$2.000 na conta banco. Então, por exemplo, você como que teria que ter sido o enunciado desse problema? A empresa verificou que não tinha dinheiro mais em espécie em caixa e precisava abastecer o seu caixa. Alguém foi até o banco, sacou o valor de R$2.000 e deixou lá disponível para ser utilizado para troco, para ser utilizado para movimentação de compra na empresa. Então, a retirada de R$2.000 do banco para abastecimento de R$2.000 em espécie na conta caixa. Então, primeiro a gente lança o débito, depois a gente lança o crédito. Primeiro a entrada, depois a saída. Então, vamos lá, conta caixa contabilizou a entrada de um valor de R$2.000 e nesse mesmo dia houve a saída de um valor de R$2.000 da conta banco. A última linha do livro diário sempre é o histórico do que aconteceu. Então, o que aconteceu nesse movimento? Abastecimento da conta caixa nesta data, tá? Houve uma reposição de valor na conta caixa. Para ficar sabendo, alguém lembrar, por exemplo, por que houve essa retirada. Lembra que o livro é para você lembrar o que aconteceu nessa data daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. Nunca é para o dia. Você está lançando no dia porque é obrigatório, mas a transcrição de dados de fatos contábeis no livro de escrituração é para que alguém futuramente possa lembrar o que aconteceu. Nada melhor do que a gente colocar um histórico, não só colocar a movimentação de débito e crédito, porque senão vão falar assim, por que tiraram R$2.000 da conta e colocaram no caixa e não fizeram o contrário? É porque naquele dia não tinha nada na conta caixa e precisava, então abastecimento de conta caixa nessa data, tá?
Por fim, livro razão é o livro auxiliar ao livro diário da escrituração contábil. O livro razão não é obrigatório, tá? A empresa não precisa ter o livro razão. Ele tem do livro diário, ok, ele já está de acordo com a fiscalização exigida. Porém, o livro razão, ele é muito importante porque ele é de fácil verificação. Quando uma empresa precisa saber o quanto tem de saldo numa conta, ele vai olhar o livro razão e não o livro diário, porque o livro razão vai expor somente o saldo existente em cada conta. Então, quanto tem de saldo na conta caixa? Quanto tem de saldo na conta banco? Quanto tem de saldo na conta duplicatas a pagar? Então, tudo que a empresa precisar verificar de saldos, ela vai verificar onde? No livro razão. E tudo que ela tiver que verificar de movimentações específicas e mais detalhadas, ela verifica no livro diário. Então, são livros diferentes, um complementa o outro. Sendo o livro razão não obrigatório, ele não é exigido pelo fisco que seja feito. Mas é um livro que é comum, porque é mais fácil para o contador fazer a verificação de saldo, quando ele tem que abastecer uma conta, quando ele não pode mais gastar em uma, entendeu? Então, quando ele precisa retirar verba de alguma conta, ele vai verificar lá pelo livro razão. Segue o mesmo critério. Tem que ter a informação de qual é a conta, cada página vai ser uma conta específica, então tem as páginas da conta caixa, as páginas da conta banco, cada bloco de páginas vai ser de acordo com o seu movimento. A data que houve a movimentação, qual foi a conta que foi movimentada, o débito e o crédito, que é a entrada e a saída, e depois o saldo, quanto sobrou nessa conta. Então, por exemplo, lá no dia 1º/6, a conta caixa, ela tinha um débito, aí ela não precisa necessariamente ser uma entrada naquele mesmo dia, tá? Ela tem um débito, ela tem um valor em conta no valor de 3 mil. Pode ser que tenha acontecido a entrada naquele dia? Pode, mas pode ser que seja, por exemplo, também o valor que ela já tinha no dia 31, por exemplo. Finalizou lá a operação com 3 mil. Então, no dia 1º, eu vou iniciar a operação também com o valor de 3 mil. Então, débito pode ser a entrada no dia, aqui no livro razão, como também o saldo existente no dia. Nesse caso, não houve nenhuma entrada. É o saldo que aconteceu na conta no dia 1º. Então, no dia 1º, a conta tinha um valor de 3 mil e saiu um valor de 2.900. Eu retirei do caixa um valor de 2.900 para depositar na conta Banco do Brasil, por exemplo. Coloquei lá, conta Banco do Brasil. Posso informar se eu tiver várias contas Banco do Brasil. Se for uma retirada da conta Caixa para ir para o Banco Santander, Banco Santander. As empresas geralmente trabalham com 2, 3 contas para movimentação financeira. Então, elas acabam colocando também, quando é feito algum depósito, qual é o banco correspondente que houve a movimentação. Então, tinha um saldo de 3 mil, houve uma saída de 2.900. O quanto me sobrou de dinheiro em espécie na conta caixa? R$100, que é o saldo que ficou disponível aqui, tá? Então, a conta débito, que era o valor que tinha, a conta crédito, o valor que saiu para ser depositado na conta do Banco do Brasil, me sobrou um saldo no caixa de R$100. Se hoje a contabilidade viesse para você, contador, e perguntasse, fulano, quanto a gente tem de saldo na conta caixa? Você iria verificar lá no livro diário todas as operações que aconteceram durante a semana? Não, você iria no livro razão, verificaria o saldo de ontem e falaria para o seu chefe, olha, a gente tem um saldo na conta caixa de R$100. Seu chefe falaria, então a gente precisa verificar uma outra conta que tenha disponibilidade para abastecer a conta caixa para segunda-feira o caixa estar abastecido. Tudo bem? Para vocês entenderem o porquê que serve o livro razão. É só para verificação mesmo, a apuração de saldo da conta, tá? Finalizamos o nosso conceito da aula de hoje. Quero que vocês façam para mim os exercícios da página 286, exercício 1 ao 6. São exercícios de fixação do nosso conteúdo. Vai falar um pouquinho sobre o que são fatos contábeis, o que é escrituração contábil, diferenciação de livro-razão, livro diário e o como fazer essa movimentação. Se tiver alguma dúvida sobre exercício do livro-razão, na página 285, se eu não me engano, tem uma movimentação certinha de como fazer em gráfico, em forma de T, essa operação de débito, crédito e saldo, tá? Se tiver alguma dúvida, pode utilizar o exemplo que tem ali, ou então utilizar e se basear por essa tabelinha que a gente fez aqui, também dá certo. Pode fazer tanto a escrituração como sendo no gráfico, em forma de T, ou então na tabelinha que eu coloquei aqui na aula de hoje nos slides, tudo bem? E é isso, pessoal, até a próxima aula.